Pedro Itaparica, você sabia que eu sou um dos maiores imitadores de cantores que existem no Brasil? Sabia dessa? Sério? Sério. Eu vou cantar uma musiquinha aqui agora e você vai me dizer quem cantou a música. Ó, ó. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Jair embora. Quem foi esse cantor que cantou aí? Vai. Quem foi esse cantor? Esse eu Não acredito. Quem cantou eu já pensei. não sabe não? E esse aqui, ó. É. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair, Jair embora. Hã? Isso é Eduardo. Chorando desse jeito deve ter sido Eduardo. Né? Pô, você tá dizendo que eu sou péssimo imitador. Ó, o primeiro foi Tim Maia e a segunda foi TT Espínola, pô. Ah, é sério. Gente, eu comecei o vídeo com essa presepada porque é um dia feliz, né? Nosso ex-president, né? Porque ele, obviamente, ele bate continência para a bandeira americana, então a gente tem que falar inglês, né? Então, ele virou réu, né, das acusações de golpe, intervenção no Estado, enfim, um monte de coisa, eu não lembro exatamente o que foi, mas a acusação de golpe é a principal, é a que nos interessa. A abolição violenta do Estado democrático de direito é a acusação. E várias outras pessoas foram acusados, tornaram-se réus juntamente a ele. Pedro Itaparica, comente. Bom, vamos lá, né? Primeiro, antes de tudo, que eu estou comemorando, né? Eu estou super feliz, eu vibrei muito, pulei um bocado, tá? Quando ele se tornou réu. E, assim, fora né, a comemoração de tudo isso, a gente tem que falar de fato que todo esse processo, né, só ocorre porque muita coisa ruim aconteceu antes, né? O que o Jair Bolsonaro fez junto com sua quadrilha, tá? Não tem a mínima graça, né? A verdade é essa. Né? A gente ri da situação hoje porque, de fato, o que ele planejou não aconteceu. Talvez se ele tivesse, né, é, tido êxito, né, nos seus planos, nós certamente não estaríamos aqui gravando esse vídeo ou qualquer outro vídeo, com certeza, né? Porque o Brasil, sendo uma ditadura, certamente não teríamos liberdade de expressão, né? Então, muitos podcasts, né, muitos canais no YouTube, assim como o nosso, certamente não existiriam, né? Então, o dia de hoje é para comemorar o fato de estarmos aqui, né? Podendo gravar, podendo falar o que a gente pensa, né? Sem sermos empreendidos, né? Sem estar se intervindo de amanhã estamos presos e até amanhã sofremos algum tipo de desaparecimento por conta de um Estado ditatorial, né? É, ele tem um histórico, né, de golpes. Você é historiador, certamente você vai poder falar melhor disso, mas a gente pode colocar algumas coisas aí no caso. Né? A República Brasileira ela foi dada por um golpe. Né? Teve o golpe também da República Velha, quando Getúlio Vargas dá o golpe. Né? Muita gente fala que foi uma revolução e tal, ok, mas em tese foi um golpe. Depois ele dá o golpe dentro do golpe, né, que é o Estado Novo, e o golpe de 64, que é o que mais o Jair exalta, né, e se vangloria de ter participado, embora não ter participado, né, de fato. A gente sabe que não, ele não tinha idade para isso. E o Bolsonaro, ele, de fato, procurou tudo isso, né, ele nunca foi adepto da democracia. A gente pode ver entrevistas pregressas dele, no caso, né? Ele dizendo que se a democracia não funciona, que se ele fosse presidente, ele daria um golpe no mesmo dia, né? Que se morresse em 30 mil, tudo bem, e que tinha que pegar os 30 mil, perdão, se morresse são inocentes, estava tudo bem, né? Ele foi culpado por muito tempo em todas essas besteiras do pai. Ele ascendeu a presidência,
no caso lá por um movimento, né, lá do desde o impeachment da Dilma, que a gente pode discutir aqui se foi golpe, se não foi, mas isso aqui para outro vídeo. Assim que ele acende, né, assim que ele ganha a eleição, né, para presidente, no domingo, quem puder procurar está lá no Google Play, ele dá uma entrevista para o Jornal Nacional, dizendo que ele gostaria de fechar a Folha de São Paulo. Ou seja, ele nem tinha assumido a presidência ainda e já tinha planos ditatoriais. Ou seja, ele já queria acessar a liberdade de expressão. No dia 26 de maio, se não estou enganado, ele já presidente, né, em 2019, ele já presidente, ele fez a primeira manifestação contra o STF. O STF, no caso, até então não tinha feito nenhum tipo de votação contra ele, tá? Ele não tinha perdido nenhuma votação no Congresso Nacional. E o que aconteceu depois disso foram ataques e ataques à democracia, ataques e ataques à justiça brasileira, tá? O 7 de setembro de 2021 foi um grande exemplo disso, no caso, quando ele fala lá com o Alexandre de, ele fala, dá um recado muito claro com o Alexandre de Moraes: não vamos, a partir de agora, mais negociar nada, não vamos respeitar mais uma divisão, né? Ele fala com essas palavras. Veio a pandemia e ele se tornou um dos maiores negacionistas que o mundo já teve, né? O trato dele com a pandemia foi, de fato, muito ruim, a gente sabe disso, não precisa a gente ficar comentando aqui, porque acho que ninguém sem consciência vai dizer que ele foi um bom presidente, pelo menos não na pandemia, né? Se bem que ele não foi um bom presidente em momento nenhum, a verdade foi essa. Mas o Bolsonaro, de fato, fez algumas reuniões, né, com intenções golpistas, tem lá a reunião que ficou exposta, ele com os ministros e tal, o Augusto Lino, o Walter Braga Neto, enfim, alguns outros, convenceu alguns militares a embarcarem nessa aventura golpista, inclusive o chefe da Marinha na época, usou o poder do Estado, né, para fazer uma conferência aqui, uma conferência, no caso, presencial aqui, com embaixadores e ministros de outros chanceleres de outros países, para dizer como a urna eletrônica não seria confiável, no caso, né? Uma coisa que houve fraude de fato, segundo ele, e não conseguiu provar nada, né? Ele ao tempo todo contestou as eleições, inclusive a que ele foi eleito, segundo ele ganhou no primeiro turno, e tiveram, né, muitos percalços em relação a isso. Depois que ele perde as eleições, ele nunca admitiu que perdeu, né, verdadeiramente nunca admitiu. Os acampamentos golpistas continuavam lá, aqueles pelas 72 horas que muita gente não entendeu na época, muita gente fez até piada, não era de fato piada para o que ele planejava, né? Isso de fato ficou provado agora com essa denúncia da PGR, que acabou de ser aceita hoje, né? E votado pela primeira turma. Hoje, a partir de hoje, o Bolsonaro é réu, junto com outros generais. E acaba que a data se torna histórica, né? Porque daqui a 5 dias, exatamente, é a data de 61 anos do golpe militar, né? Que o Bolsonaro tanto se vangloria. E esses militares que deram golpe, que fizeram durante a ditadura, né? Você é historiador, você pode falar melhor também, se for o caso. E esses militares foram julgados até hoje, né? E pela primeira vez, né, na história do Brasil, nós vamos julgar militares com golpe de Estado, né? Isso é muito sério, não é brincadeira. Sim, é um marco histórico, mas é um marco histórico que não deveria ter acontecido, né? A gente está indo aí para 40 anos de democracia, no caso, e depois que a democracia volta, né, no, no Brasil, no caso, a gente nunca mais tinha ouvido falar de golpe de Estado antes de Jair Bolsonaro. E olha que nós tivemos uma democracia muito, muito mesmo
tumultuada nesse tempo. Nós tivemos dois impeachments, né? O primeiro presidente, inclusive, eleito pelo povo, pós-era democrática, é, foi impeachmentado, né? Tivemos outro impeachment em 2016, 2016, perdão, e nunca se tinha mais ouvido falar em golpe de Estado, né? Precisou que outro militar de Estado, saudoso da ditadura, um viúvo da ditadura, viesse com esse para fazer esse movimento de novo, porque pelo que se entendia, a democracia o atrapalhava, né? Então, já que a democracia o atrapalhava, a democracia de fato acabou de fato atrapalhando, atrapalhando, perdão, e aí a gente de fato precisa julgar essas pessoas, que é clichê já, mas é de fato isso, né? Sem anistia para quem ataca a democracia. E é isso. Eu estou muito feliz com o resultado de hoje, né? Tomara que ele seja condenado aí e fique muitos anos na prisão, inelegível, que de fato esse bolsonarismo estuda, né? Que a gente vive com essa mentalidade, com essa mentalidade fascista que a gente tem no Brasil, né? Como foi citado pelos ministros, Carmen Lúcia e Flávio Dino, ditadura mata e mata mesmo, tá? A gente não pode esquecer que a ditadura franquista, né, lá da década de 70, se não me engano, o grito oficial da ditadura franquista na Espanha era Viva a morte, né? Nesse contexto, um caso, como é? Um, um poeta que eu gosto muito, que é o Frederico Garcia Lorca, que foi assassinado e simplesmente por ser gay e comunista, né? E a morte dele foi comemorada como uma vitória do fascismo, né? A gente está na hora da gente expurgar da democracia esse tipo de pensamento, da gente proibir, né? E proibir, no caso, com veemência, pessoas que atacam a democracia. A gente não pode admitir que essas pessoas circulem na sociedade, né? Porque quem é antidemocrático, quando vence, ele cria situações que pelo menos tenta criar, como no caso do Jair Bolsonaro soltou, para que a democracia deixe de existir. Então, não dá para a gente tolerar esse tipo de gente, esse tipo de pensamento entre nós. E é isso. Então, Pedro, eu realmente eu abri o vídeo brincando e feliz e tal, porque é realmente para se comemorar que ele tenha virado réu, embora eu seja muito cético, né? Eu só acredito nas coisas quando você já tem um certo distanciamento para ver de fato o fato acabado, né? Eu acho que é um preâmbulo de algo que pode vir, uma prisão, etc, etc. Muito tardia, muito demorada, por muito menos o Michel Temer já foi conduzido coercitivamente logo após sair da presidência. E Jair Bolsonaro cometeu tantos crimes e só agora, né, ele virou réu, sabe? Eu acho tudo muito demorado. Ah, eu sou fraco em direito, não sou versado no tema e não sei quais são os trâmites que deveriam ter sido seguidos antes para que ele fosse denunciado e tivesse virado réu. O que eu sei de fato é que ah, a ideia do bolsonarismo continua em outros agentes por aí, né? E se a gente estivesse só falando de Brasil, era uma coisa até conhecida nossa, que a gente pode manusear nos livros de história, ver, porque nós temos a cada 30 anos ou um golpe ou um demagogo, né? Tudo que você citou anteriormente, pode analisar, acontece mais ou menos de 30 em 30 anos, né? E agora o fenômeno ele é muito ampliado, ele é muito maior, está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, né? A gente não vai citar, obviamente, a África, por, enfim, nunca parou de haver
ataques à democracia na África, né? Agora, ah, o que está acontecendo no Brasil é muito alinhado com o que está acontecendo também nos Estados Unidos em matéria de pós-verdade, de ataque às instituições da democracia burguesa, né? Então, a gente não tem muito o que comemorar só prendendo uma figura. A gente tem que coibir o colchão sobre o qual essas pessoas se deitam, entende? Que são essas ideias estapafúrdias de sair espalhando fake news, né? Tentar abolir violentamente o Estado democrático de direito. Você vê o que as pessoas falavam nos áudios, né? Tinha que ser rápido, assassinatos, tudo isso me parece uma coisa entre anacrônico e ao mesmo tempo projetando o futuro, né? Porque ao mesmo tempo que parece uma coisa arcaica, né? Belíssimo livro. Ao mesmo tempo que parece uma coisa arcaica dos anos 70, né? Essas conspirações, essas tentativas de golpe de República das Bananas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que é um fenômeno atualizadíssimo, com figuras proeminentes de grandes empresas, big techs no mundo, né? Então, assim, não termina por aí. Não é na figura de Jair Bolsonaro que tudo vai terminar, entende? Pode ser assim, ah, um alívio, porque nosso país tergiversa muito em torno de coisas que não era para tergiversar, né? Já começou com a independência, que foi um arranjo familiar, né? A ditadura Vargas, principalmente depois que se tornou um ídolo da esquerda, o Getúlio, não teve uma apuração para valer dos crimes cometidos na ditadura Vargas, né? E aí é preciso lembrar que o próprio Vargas evitou um golpe em 10 anos com a sua própria morte, né? E depois disso, você tem um novo golpe que durou 21 anos, desapareceu com muita gente, matou muita gente, terminou com os direitos de muita gente, e tudo isso terminou numa anistia, numa lei de anistia, né? Ou seja, um rearranjo do que já estava errado. Então, o Brasil, ele precisa de certas rupturas. O Brasil não teve uma guerra para valer de independência, fora a guerra aqui na Bahia, né? Não teve mais uma coisa generalizada, tipo a Guerra de Secessão norte-americana. Nós não temos isso, sabe? Temos uma falsa democracia racial, né? Que as pessoas até hoje têm dificuldade em entender o lugar delas como pretas, né? Entender o lugar delas como pessoas que são atacadas nos seus direitos, né? Muitas vezes até fazendo o jogo da elite econômica, né? Muitas vezes até defendendo quem os ataca nas leis, quem os ataca aí no Congresso o tempo todo, e eles não entendem, né? Então, assim, o Brasil precisa de certas rupturas e de um entendimento, olha, golpe nunca mais, simples assim, né? Então, a questão de você ter um ex-presidente preso, ou, possivelmente preso, por uma tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, é salutar, sim. É uma coisa legal, né? Porque você tem ali um exemplo, né, do que não deve ser feito, né? Mas eu sou cauteloso. Eu gostaria de aguardar os próximos capítulos, né? E, sobretudo, aguardar as próximas eleições, ver como essa direita translocada vai se rearranjar, na figura de quem eles vão despejar todo esse chorume dessas ideias estapafúrdias, né? A gente precisa observar tudo isso, né? Por hora, vamos comemorar, mas uma batalha foi vencida. Tem toda uma guerra ainda para ser avaliada. É verdade. Tomara que aconteça, né? Que se resolva logo de fato, porque eu confesso que eu não aguento ver noticiário, né? E ver o Jair Bolsonaro. Cara, esse cara precisa entrar da história, né? Que é um lugar de onde ele, de fato, nunca deveria ter saído, entendeu? Essas coisas precisam ser expurgadas. Eu fiz parte de na época da faculdade, dois grupos sobre democracia.
né, de pesquisas sobre democracia. E democracia, para mim, é um valor inegociável, cara. Verdadeiramente, eu não consigo pensar em outra forma, pensar em um regime político que não seja democracia, sabe? Eu não consigo me imaginar vivendo num Estado que não seja democrático. Verdadeiramente, não consigo. Então, é, eu queria que esse cara fosse punido severamente, sabe? Ele e todos os outros. Um simples exemplo, sabe? E que a nossa democracia seja, de fato, cada vez mais consolidada. Hoje, eu vou mais repetir aqui uma frase que o Reinaldo Azevedo falou, que é um dos melhores políticos do país. Ele falou o seguinte: hoje é um novo dia, hoje é um novo dia da nossa nova democracia. E aí, eu quero muito que seja realmente, tá? Eu torço para que seja de fato, porque fora a comemoração, fora toda essa questão que envolve, né? Isso é muito sério, cara. É pensar que nós não estaríamos aqui, sabe? Podendo falar, tá? É pensar que nós, como professores que nós somos, eu de sociologia, você de história, não teríamos a liberdade de cátedra, né? Não dar aula para os nossos alunos, sabe? Pensar que eu não poderia escutar a música que eu quero ouvir, porque talvez ela estivesse sendo censurada, sabe? É pensar que eu não teria talvez a liberdade de ir e vir, né? É pensar que talvez eu, você, ou outras pessoas que pensam de forma semelhante a gente, poderiam estar sendo presas e torturadas nesse momento, né? Então, não tem como a gente conviver com esse tipo de pessoa. E eu não me sento na mesa com fascistas, tá? Eu não me sinto na mesa com esse tipo de gente. Essas pessoas, para mim, têm que ser expurgadas da democracia, verdadeiramente. A democracia ela precisa ser defendida e, sim, eu coloquei aqui o livro Como as Democracias Morrem, porque nesse livro se explica muito sobre como a democracia americana, né, foi atacada, mas quem lê o livro que tinha que ler vai ver que muita coisa se relacionam. Dá para a gente fazer várias relações, várias interfaces com a realidade brasileira, justamente em relação a esse ser que acabou de virar réu hoje. Tá? Sim. E eu gostaria de encerrar, né, pelo menos essa parte da minha fala, com a frase do Karl Popper, que quando ele diz que se nós formos tolerantes com os intolerantes, a intolerância vence. Né? E aí eu queria trazer um dado histórico só para ilustrar isso, que lá no século passado, né, lá na década de 30 do século passado, a Alemanha ela, ela conseguiu, ela admitiu que o partido nazista, né, disputasse as eleições, né, e sob a liderança de um certo cidadão austríaco, né, e depois que eles foram eleitos democraticamente, chegaram ao poder sem dar golpe nenhum, né, eles fizeram, né. A história está aí para contar e eu não gostaria de correr esse risco novamente, tá? Não gostaria de ver isso não gostaria que a minha geração vivesse algo parecido, tá? Verdadeiramente não gostaria. Então, isso que o Jair seja punido, que ele seja, o Jair, sua toda seja punido severamente e que a gente possa viver num país democrático. Que a gente possa debater ideias, mas que a minha ideia, sendo diferente da de qualquer um, quando chegar ao poder, a gente não tenha um escondo da ideia que não foi derrotada, que foi derrotada no caso. Tá? E é isso. O fascismo, a ditadura, o nazismo é justamente o expurgo das ideias. Tá? É o expurgo do diferente e eu quero conviver com o diferente. Tá? Mas o diferente não pode, de maneira nenhuma,
ameaçar a minha existência, ameaçar a minha forma de pensar. E é isso. Pedro, já que você indicou um livro, eu também vou indicar um. Esse aqui, Obsessões Patrióticas, de Leonardo Trevisan. Muito bom. Ele explica muito sobre essa mania, essas obsessões que o exército brasileiro tem de tomar o poder, né? De, ao invés de negociar as coisas aos poucos, fazer tudo da forma que quer, na velocidade que quer e da forma como eles querem. Enfim, é sobre isso. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. ah, Vejam o que é que vocês esperam para esse próximo quadrante aí em que o Jair Bolsonaro virou réu, né? Eu sou cauteloso, né? Eu creio que medidas protetivas devem ser adotadas, né? Restritivas, aliás, não sei qual o termo exatamente, para que ele não se evada do país, não entre aí numa embaixada, enfim, é sobre isso, né? A gente tem que ter cuidado. E o filho aí já deu o exemplo, né? Já fugiu. E nada me tira da cabeça que ele tem algo preparado, tão certo quanto ele é covarde. É isso, gente. Finalizando aqui o vídeo desse dia cansativo e glorioso, mas que lavou a nossa alma, né? Pelo menos por um tempo. É isso. E é isso. Um abraço, gente. Até a próxima. Tá na hora do Jair.